Paz e graça, meus irmãos. Vamos para mais uma aula. Eu espero que todos vocês estejam prontos, preparados para aprendermos um pouco mais da palavra do nosso Senhor Jesus. Demorei alguns dias para gravar essas aulas devido a uma gripe que tive aqui, né? Como muitos de vocês sabem. Mas estamos de volta para a glória do nome do Senhor e vamos dar continuidade às nossas lições. Lembrando que você que participa da escola dominical, você que tem EBD na sua igreja, tem por obrigação de estar na igreja, tá certo? Você não pode faltar à escola dominical, culto de doutrina, nenhum trabalho na igreja. Essas aulas aqui não é para que você substitua a EBD na sua igreja, muito pelo contrário. É para que isso lhe reforce mais, lhe dê mais alegria e ânimo. E eu criei esses estudos aqui justamente para fortalecer esse lado da escola dominical. Vamos todos para a igreja, vamos todos para a escola bíblica dominical. Tá bom, meus irmãos? A lição de número 5, que possivelmente será dada no dia 4 de agosto de 2024, se não houver nenhuma interferência na liturgia da sua igreja, né? O tema é o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. O texto áureo que está na sua tela, você vê Ruth capítulo 3, versículo 11, e a verdade prática nos diz o seguinte: uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e à família. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth, capítulo 3, versículo de número 11. A leitura bíblica em classe está em Ruth 3, do 8 ao 10, e no capítulo 4, versículo número 11. Os hinos da harpa sugeridos, 227, 505 e 519. Que você precisa cantar em espírito e em verdade, adorando a Deus na sua congregação. Vamos ao comentário. Introdução e primeiro tópico, o compromisso de Boaz com Ruth. Na introdução, o autor comenta o seguinte: o livro de Ruth começa com fome e mortes, mas termina com duas grandes celebrações. Primeiro, o casamento de Boaz e Ruth e o nascimento de Obed, o avô de Davi. Nosso Deus é poderoso para reverter tragédias em bênçãos. Além de um redentor humano, a história nos apresenta parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso redentor divino humano. Então, Boaz é o redentor humano, a pessoa que vai ser usada por Deus para redimir aquela família das perdas. E Cristo, Jesus, é o divino humano que vai nos redimir da queda, do pecado, da servidão, da justiça e do juízo. Compromisso de Boaz com Ruth. No lugar da bênção, a colheita de cevada ou da cevada do trigo havia terminado e Ruth permanecia servindo a Noemi e lhe obedecendo em tudo. Ruth 2:23. Seu lema era: tudo quanto me disseres farei. Ruth teve oportunidades. Olha, veja bem. Essa citação do capítulo 2 é bom lembrar o seguinte: essa obediência em tudo não é obediência cega, é obediência naquilo que Noemi for direcionada por Deus, tá bom? Não vai pensando que se Noemi mandasse ela fazer qualquer coisa exorbitante ou fora da palavra de Deus, ela não ia fazer, tá bom? A obediência não pode ser cega, tem que ser com sabedoria, né? Ruth teve oportunidades fora de casa, mas não se aventurou por parte alguma, como se fosse autônoma e independente. Quer dizer, ela sempre obedecia, no caso agora, a sua mãe, né? Ela prometeu:
Onde você for, eu vou. Onde você estiver, estarei eu. Seu povo será meu povo e seu Deus será o meu Deus. Tá certo? Então, não buscou falsas liberdades como as que são pregadas hoje pela ideologia feminista. Sua liberdade e sujeição fortaleceram o desejo de Noemi de vê-la casada novamente. Né? Ter um novo lar era fundamental para a felicidade e segurança de Ruth. O casamento é a instituição divina fundamental para a solidez da família, da igreja e de toda a sociedade. Aí tem os versículos chaves, né? A bênção de Ruth estava chegando e ela permanecia no lugar certo. Bom, então aí já entra-se num problema muito grande aqui para se resolver, porque nos dias de hoje, o que nós vemos é a descaracterização do que é uma família. Hoje as pessoas acham que família é qualquer coisa que eles queiram ser. E não é assim. Família é pai, mãe e sua prole. Ou seja, pai, mãe e aqueles que o Senhor Deus lhes enviar desse fruto, tá certo? Então, começa com o casamento. Uma família começa com o casamento, tá? Uma pessoa só continua sendo família se ele perder o pai, a mãe, o esposo. Aí, como a pessoa ficou só, ficou viúva, alguma causa da vida, essa pessoa continua sendo família. Mas ninguém é família só. Tá certo? Eu, solteiro, um jovem, solteiro, não sou família, sou uma pessoa só. Tá bom? Uma mulher solteira, ela não é uma família, ela é uma pessoa. Ela ainda faz parte da família dos pais dela. Ela é filha de alguém. Então ela faz parte de uma família, mas ela não tem a dela ainda. Quando ela casar, ou quando o jovem casar, esses dois, macho e fêmea, são uma só carne. Então esses dois agora formam família, tá? Depois disso, virá o fruto desse relacionamento, que serão os filhos. Aí a família está crescendo, já é outra geração. Veja, família e geração. O que é uma geração? Gerado por um casal, gerado por um macho e uma fêmea. Não existe geração formada por uma pessoa só. Um pai sozinho não tem capacidade de fazer um filho. Ele tem capacidade de criar um filho. Mas produzir um filho sem um ventre materno não tem. Uma mulher sem a semente do homem, sem o sêmen do homem, ela não pode procriar. Mesmo que as pessoas hoje descaracterizem, os homens se vistam de mulher, se pareçam mulher, mas mesmo assim, ele não vai poder parir, ele não vai poder gerar um filho dentro dele. Mesmo as mulheres se formando de homem, transformando o seu corpo, cortando-se, tirando a característica feminina de si, ela não vai poder ter semente, ela não vai poder produzir o sêmen necessário para que dentro dela possa gerar um filho. Então, o que vai acontecer é que por fora eles vão descaracterizar. Mas um dia, quando esta pessoa se encontrar diante de Deus, esta pessoa será chamada pelo seu nome de nascimento, pelo nome que Deus permitiu que os seus pais colocassem na terra. E essa pessoa vai prestar contas de como ela entrou neste mundo, como foi o seu corpo, da forma que Deus deu, tá bom? Então tome muito cuidado com isto. Tome muito cuidado com a decisão que você vai tomar. Tome muito cuidado antes de você fazer uma atrocidade com o seu corpo. Seu corpo não é seu. Seu corpo tem regras e não são suas regras. No reino de Deus, não tem meu corpo, minhas regras. No reino de Deus, nós somos de Deus, com as regras de Deus,
com a palavra de Deus, e se quisermos continuar sendo templo de Deus para morar nos céus, precisamos entregar o nosso corpo, alma e espírito intactos diante de Deus, sem contaminação alguma. Tá certo? Então, no mundo de hoje, Noemi e Ruth seriam pessoas que poderiam viver sozinhas, empoderadas, formar aí uma empresa, formar um negócio, né? Não viverem por si só. Lógico que o mundo de hoje, especialmente no Brasil, nos dá essa liberdade de escolha. Nós podemos ser quem nós quisermos ser. Mas uma coisa, meus irmãos, é eu ser o que eu quero ser. E outra coisa é eu ser aquilo que Deus quer que eu seja. Uma coisa é eu amar a minha vida e perder a vida que Deus tem para mim na glória. E outra coisa é eu aborrecer a minha vida, odiar a minha vida, esperando a vida que Cristo tem para mim. Tá certo? Então, o verdadeiro empoderamento feminino é aquele que, baseado na palavra de Deus, a mulher busca para si virtudes de obediência à palavra, de vivência, de busca no Espírito Santo, de santidade, de perseverança na fé. Isto é uma verdadeira mulher que é empoderada. Não empoderada por si, mas pelo poder que Deus tem sobre a sua vida. Não descaracterizemos a família, não descaracterizemos a mulher. A mulher tem a capacidade de ser o que ela quiser que seja, mas não ditado pela sociedade corrompida e ímpia, não ditado pelo mundo, não ditado pelo diabo, de acordo com a palavra do Senhor Jesus. Bem da verdade é que toda mulher que é santa, que é idônea, que é sábia, esta mulher sabe viver de acordo com a palavra de Deus, sem que alguém precise lhe dizer o que ela tem que ser ou deixar de ser. Haja visto, Deus traçou o plano de salvação na vida dela, e ela sabe que se ela tiver num fogão de lenha, num fogão a gás, em casa, numa usina, numa fábrica, sendo presidente de uma empresa ou sendo faxineira no meio da rua, se ela estiver limpando um lugar ou se ela estiver mandando alguém limpar, se ela estiver em casa com seus filhos e seu esposo, ou se ela estiver gerindo uma empresa, esta mulher saberá que o que ela está fazendo ali não é porque o mundo lhe disse que ela pode, não é porque instruíram ela a ser maior, mais forte, porque você não precisa de ninguém. Não, é porque Deus lhe escolheu para estar naquele ambiente. Então, o verdadeiro poder que a mulher tem, ela tem no Espírito Santo. Assim, ela será uma boa dona de casa, uma mulher exemplar. Assim, ela será uma chefe, uma patroa, uma madame, ou ela será o que Deus quiser que ela seja, tá certo? Isso também vale para o homem, tá bom? Mas já que a lição está falando sobre mulher, sobre a mulher, então vale a pena ter dado essa prédica aqui, né? Para que vocês pudessem relembrar um pouco a situação que nós estamos vivendo nos últimos dias. A iniciativa de Noemi, né? Os cereais colhidos eram levados para a eira, um terreno plano preparado para a debulha das espigas. Quem já bateu milho aí, feijão, sabe do que eu estou falando, né? Noemi soube que naquela noite Boaz faria aquele trabalho. Era uma grande oportunidade para Ruth se aproximar dele e demonstrar seu interesse em ser remida. Sem que fosse notada, Ruth deveria esperar que Boaz se deitasse, lhe descobrir os pés e deitasse discretamente. Boaz saberia o que fazer quando notasse sua presença. O que demonstra tratar-se de um costume conhecido da época, né? Isso aí era normal acontecer, né? Estender a capa era um sinal de compromisso, de casamento, né? Se ele estendesse a capa sobre ela,
Então ele firmaria um casamento sobre ela. Em Ezequiel 16:8, essa prática é mencionada como metáfora representando o compromisso de Deus com Israel. Entre outras metáforas, né? A sombra das tuas asas, né? Aquele que habita no esconderijo, a sombra do Onipotente descansará, né? Jesus cita que muitas vezes quis fazer como uma galinha que arrebanha os seus pintos. Então, falando de cuidado, né? Porque o casamento é isso. É o cuidado. Veja, Noemi e Ruth são pessoas que já vêm feridas, machucadas, vêm de perdas, né? Perdas irreparáveis, perdas irreparáveis. Então precisa de alguém que lhe acolha, que lhe abrace. E ela é abraçada, né, por Boaz. E ela lhe descobre os pés e ele lhe cobre todo o corpo. Então esse símbolo, olha, eu estou descoberta diante de você. Eu estou nu e patente aos seus olhos. Eu não mereço, mas eu preciso que alguém me ajude. Esse é o sentimento que nós precisamos ter em relação a Deus. Senhor, o mais alto que eu posso chegar é aos teus pés. Não tenho mais para onde ir. Mas o Senhor tem a capacidade de me cobrir por inteiro, se o Senhor quiser. E aí, com certeza, Deus, que é maravilhoso, nos abraça, né? Lembro-me de ter lido quando o cego de nascença, né? Ele recebe a visão e ele é expulso da sinagoga. Quando ele sai, é expulso da sinagoga, a Bíblia diz que Jesus ficou sabendo que ele foi expulso. E Jesus chegou até ele e disse: crês tu no Filho do Homem? E ele disse: quem és, Senhor? Ele para que eu creia. Jesus disse: sou eu, esse que falo contigo. E ele abraçou Jesus e disse: eu creio, Senhor. E Jesus o abraçou. Que coisa maravilhosa. É esse abraço de Deus. Tanto quanto Bartimeu, quando ele lança de si a sua capa e deixa para trás, ele está se abrigando embaixo das asas do Espírito Santo, das asas de Deus. Zaqueu, quando ele desce da figueira, que ele recebe Jesus gostoso, desejoso em casa, Jesus diz: olha, esse aqui é filho de Abraão, filho das tendas, filho da promessa. Hoje veio a salvação aqui. Ele abraçou o reino de Deus. Jesus chega em certo lugar e ele puxa uma criança e os discípulos tentam bloquear para que as outras crianças não venham. E a criança abraça Jesus. Jesus diz: olha, quem não me receber como esta criança me recebeu agora, não vai conseguir entrar no reino dos céus. Então esse abraço, glória a Deus, e que eu profetizo neste momento para você que está assistindo, que o Espírito Santo vai te abraçar nessa hora e vai te trazer alívio para as suas perdas, para os seus danos, para as suas dores, em o nome de Jesus. Amém ou amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos nos animar, irmãos. A palavra de Deus é para que nós venhamos nos encher da sua presença, tá bom? Então, respeitando o processo, né? Para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria banhar-se, se perfumar, vestir sua melhor roupa. Assim como não exclui a ternura, a santidade, não despreza a beleza, desde que com simplicidade, pureza e moderação. Por volta da meia-noite, Boaz acorda assustado, com uma mulher deitada a seus pés e pergunta: quem és? Orientada por Noemi, Ruth se identifica, lembra-lhe da condição de remidor e pede que estenda sobre ela a sua capa. Olha que coisa maravilhosa, né? Isso é maravilhoso, é tremendo, né? Como Noemi dissera, Boaz realmente entendeu. Ele era de fato um parente remidor, mas havia outro mais chegado que tinha prioridade na remissão. Era preciso aguardar, respeitando o processo. Se te não quiser redimir, vive o Senhor, que eu não te redimirei. O caráter santo de Boaz e Ruth novamente se manifestam. Sem qualquer contato íntimo, ela passou o restante da noite deitada aos pés dele e saiu bem cedo, para não ser percebida. Mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida se não souber esperar o tempo certo e respeitar o devido processo, não é?
aqui foi colocada a palavra processo, né? Então, ela se deita aos pés dele, conversa com ele, ele entende a situação, ela explica para ele que precisa de uma redenção e ele diz: olha, se você não quiser, eu não lhe redimo. E ela diz para ele: olha, se o senhor não quiser me redimir, eu não quero outra pessoa que me redima, não preciso, nem quero ser redimida se não for por ti. Mas ela sabe da condição espiritual de Boaz e graças a Deus que Boaz aceita aquela oportunidade que ela dá. E eles não têm contato íntimo. Por quê? Porque se eles têm contato íntimo, se eles tivessem contato íntimo, então eles estariam passando na frente da oportunidade. Porque ela foi conversar com ele e explicar que existe outro parente mais próximo, mas que ela gosta dele. E ela quer que ele seja o remidor, o homem que vai trazer a redenção. Então, às vezes acontece o seguinte: muitas pessoas têm nas mãos a bênção e a oportunidade de se redimir, de mudar de vida, de transformar-se, mas ele acaba fazendo o seguinte: atropelando o plano, atropelando, vou usar a palavra aí, processo, atropelando esse processo. Eu não gosto muito da palavra processo, porque a palavra processo é uma coisa muito pesada. Alguém aí gosta de ser processado? Quem já foi processado aí sabe como é horroroso esse negócio de processo. Então eu não uso muito essa palavra processo, não. As pessoas gastam muito essa palavra processo, projeto, plano, deserto, essas coisas aí. Então eu usaria aqui a palavra plano, porque ela tem um plano. Qual é o plano? Ele vai me redimir. Se ele não me redimir, vai ser outra pessoa, mas eu quero que ele faça isso. Então ele está respeitando esse plano. Mas já que usou a palavra processo, então vamos seguir com esse processo. Mas só um alerta para vocês: processar é uma coisa pesada. Alguém aí já cessou areia? Já cessou trigo? Já cessou farinha? Já cessou feijão, milho? Já, né? Pois, processo. Processar. Cessar em prol, peneirar, cirandar, sabe? Então é um negócio complicado. É melhor observar muito bem as palavras que são usadas. Mas vamos lá. Então ali eles estão tentando estão se conhecendo e ele ganha um amor por ela porque ela não atravessa a frente. Ela está esperando a sua oportunidade. Irmão, quando você tiver uma oportunidade, abrace. Abrace com tudo. Porque Deus lhe deu aquela chance e talvez você não tenha outra. Então talvez você esteja escutando essa palavra agora e você dizendo assim: mas eu tenho muita coisa, muitas bênçãos que Deus me deu. Será que eu posso perder essas bênçãos? Pode, meu irmão. Se você hoje atropelar esse plano aí, esse processo, se você passar à frente, você vai se arrebentar, você não vai conseguir resolver os problemas, vai arrumar outro, tá certo? Então aguarde, né? Espere, porque no tempo certo Deus virá com a providência. Amém ou não amém? Boaz e Ruth concluindo o negócio e o resgate do levirato, né? Ruth teve a iniciativa de sugerir a Boaz que exercesse o papel de remidor, conforme o costume da época, mas era fundamental que ele superasse o obstáculo que havia, a preferência do parente mais próximo, né? Boaz agiu rapidamente, como Noemi havia dito: sossega, minha filha, aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Todo mundo deve ser preparado para tomar iniciativas na vida, principalmente quando o assunto for casamento e vida conjugal. A liderança masculina pressupõe atitude, amor, responsável e honra à mulher como vaso mais fraco. Veja que quem foi tomar atitude foi o homem de Deus. Ele foi tomar a atitude de resolver o problema, a causa. A atitude não partiu da mulher, partiu do homem. Ela partiu com a iniciativa. Olha, dá para resolver.
Agora está nas suas mãos. Você resolve. E como? Como que um casamento desse vai dar errado, irmão? Se antes de casar eles já estão combinando. Antes de casar. Então, você que vai casar, você que está namorando, que vai namorar, você já tem que começar conversando da agora. E de agora que você sabe se a pessoa é preguiçosa, se é preguiçoso, se bate na mãe, se ele é ladrão, se ele é realmente esse homem de Deus, essa mulher de Deus que diz, se ele sabe se comportar diante dos problemas, tá? Se ele não deve a todo mundo, se ele não é enrolado, se ele não é ficante com todo mundo. Então agora é a hora de conhecimento, de se conhecer nas atitudes da vida. Veja que Boaz não vai inventar um negócio. Ele não vai comprar o direito de ser como Esaú, vendeu a primogenitura. Não, ele não vai fazer barganha com o parente. Ele vai usar a palavra de Deus descrita no livro do Levíticos como a lei, né, do resgate, né, que é o ponto 2 do subtópico, do tópico 2, subtópico 2. Entendeu? Então ele vai usar a palavra de Deus. Então você tem que começar a observar isso. É homem de Deus? É mulher de Deus? E como se conhece? Com o tempo. O amor é construído com o tempo. Ah, eu amo. Ama nada. Ama nada. Você está se conhecendo ainda. Você está apaixonado. Apaixonado pelas virtudes daquela pessoa. Mas vai aparecer os problemas. Vai aparecer os defeitos. Aí nos defeitos nós veremos se você ama ou não ama. Mas já dá para ver se a pessoa tem defeitos ou é safadeza, ou é descaração, ou é vício. Tá certo? Existe diferença entre defeitos e uma vida de pecado. Os irmãos estão compreendendo? Então existe diferença sim. Existe aquela pessoa que tem um defeito. De vez em quando a pessoa faz uma coisa que não devia, tem um costume ruim que dá para a mulher ajudar ele a se ajustar, que dá para o homem, por exemplo, de repente a mulher é gastadora. Ah, eu não vou casar com a mulher porque ela é gastadora. Mas antes de casar, não já dá para ir conversando sobre isso? Se a pessoa não mudar de atitude, não começar a se acostumar com a vida, né, de regrar, né, de economias para o futuro, aí você não vai casar com uma pessoa assim, porque você já sabe que vai dar problema, por mais que você goste, que você ame. Mas o segundo maior mandamento não é amar os outros, é amar ao próximo como você se ama, tá bom? Então se eu me amo, eu vou querer o meu mal? Não. Então por que eu vou casar com uma pessoa que eu sei que quando eu sair de casa vai estourar todo o cartão de crédito? E adivinha só, vai sobrar pra quem? Pra poder pagar? Pra você. Tá certo? Então como é que você vai casar com um cara que vive subindo e descendo fazendo um rolo com um e com o outro? Que sai de casa com um passarinho e volta devendo o passarinho e a gaiola. Que sai de casa com uma moto e volta com uma bicicleta. Quando a mulher vai perguntar, não interessa, são os meus negócios. Como é que você vai casar com uma pessoa assim? Você vai ser infeliz, então você não se ama, tá? Porque você vai entrar no mundo a dois. Então você já tem que começar de agora e ir observando, tá certo? É um conselho que eu tô dando pra vocês aqui. Graças a Deus eu vou fazer 10 anos de casado, nunca tive um problema. Graças a Deus, uma rusga, não, uma briga, discussões, graças a Deus não. Por quê? Porque nós conversamos sobre tudo. Minha esposa é minha melhor amiga, eu sou o melhor amigo dela. Nós sabemos tudo um do outro, não tem conversa, não tem bloqueio, não tem senha escondida, não tem nada escondido entre nós, não tem nada oculto, tudo é nosso. Quando vencemos, vencemos juntos. Quando perdemos, perdemos juntos e felizes por aquelas perdas e por aquelas vitórias. Porque juntos até o fim. A pessoa divide o corpo. E tem gente que não quer dividir a senha do celular. Como é que é isso? Isso não é um casamento. Tá? Então tudo que começa errado só vai terminar errado. Então preste bem atenção. Tá certo? E aí? Tá gostando da aula?
Não se esqueça de se inscrever no canal, por favor, você compartilhe com as pessoas e peça para elas se inscreverem também. Muito importante vocês se inscreverem. Vamos montar aí um grupo grande de pessoas que vão à EBD e que aprendem a palavra do Senhor. Tá certo? Lembrando que esta semana ainda eu vou lançar aqui, vou soltar aqui a segunda aula para o curso dos professores de escola bíblica dominical, tá bom? Vou explicar sobre comportamento espiritual, como você ler a Bíblia, explicar a palavra e ter o discernimento da palavra, enriquecer a sua aula sem precisar ir aos subsídios teológicos nem nada disso aí, tá? Vocês veem que pouco eu uso aqui dicionários de teologia, essas coisas, né, pesquisas, não. Você pode ir à maior fonte de todas, que é a Bíblia. Depois, se você precisar, se o seu conhecimento for limitado, você pode estar preenchendo com outras pessoas que já chegaram lá primeiro do que você. Tá certo? Então não esqueça de curtir aí, de comentar, deixar o seu like e de compartilhar e principalmente se inscrever no canal, tá bom, irmãos? O resgate é o que eu acabei de falar, né? Boaz foi para a porta da cidade e logo viu o remidor que ia passando. Não seria este mais um ato de providência divina, né? Quer dizer, será que é coincidência? Logo na hora que ele vai saindo, o cidadão vai chegando, né? Boaz o convidou para tratar do assunto que lhe inquietava e chamou 10 homens importantes da cidade para testemunharem o ato. Em princípio, o remidor aceitou adquirir as terras que haviam sido de Elimeleque, mas desistiu quando Boaz informou que o resgate incluía o dever de se casar com Ruth, a Moabita, né, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. A aplicação das duas leis nesse caso, a do resgatador e a do casamento por levirato, certamente se deu porque apenas a aquisição das terras não faria que ficasse na família de Elimeleque. Assim, o resgate deveria ser acompanhado do casamento sobre a lei do levirato. O remidor alegou motivos econômicos para sua desistência. Ele não aplicaria recursos em terras que não seriam da sua própria família, e sim dos sucessores de Elimeleque. O registro público. Seguindo mais um dos costumes da época, a transferência do direito de resgate foi selada com o remidor descalçando o sapato e entregando-o a Boaz. O testemunho público para a remissão e o casamento com Ruth foi invocado por Boaz e recebeu uma confirmação uníssona. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. Ruth foi acolhida na comunidade de Israel com as mais elevadas honras. Que maravilha! Que coisa magnífica o que Deus fez na vida dessas mulheres. Então, em suma, né, os dois últimos tópicos aqui, você observa o seguinte, que quando Obed nasce, aparece a consumação do casamento, né? Tópico 3. E representa, né, é representado aí Boaz como sendo um tipo de Cristo, o remidor. Bom, aí eu explicar isso para os irmãos aqui é o seguinte, olha. Quando você vê toda essa história de Ruth e Noemi, você pode comparar como sendo a história da humanidade. A nossa história, a minha história, a sua história. Que história? A história de um povo que caiu, de um povo que pecou, de um povo que se distanciou, como Elimeleque, saiu da terra do pão, quando veio a dúvida, quando veio a fome, quando veio a escassez. Elimeleque sai e leva a sua família, leva a sua esposa, e
chegando noutra terra, os seus 2 filhos acabam morrendo. A humanidade perde as bênçãos que Deus tinha dado quando se distancia da presença de Deus. Pois a terra de Moabe significa pecado. Então o homem deixa a terra da bênção, Belém, terra do pão, casa do pão vivo que desce do céu. E ele vai se distanciar para deixar de ser alguém habitante no esconderijo do Altíssimo, para ser alguém que vai para a terra do pecado. E no esconderijo do Altíssimo nós somos habitantes, mas fora disso viramos peregrinos, peregrinos numa terra que não é nossa. Então ali Elimeleque representa o homem que tomou a decisão de sair da presença de Deus. E saindo da presença de Deus, ele acaba levando sua família para o abismo. Como ele era o representante mor da casa, como ele sendo o chefe da família, o pai, o dono de tudo, a mulher não podia questionar a sua autoridade, nem a sua autorização, porque ela prometeu estar com ele todo o tempo, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Então ela vai junto. E esta mulher que vai junto é ela que vai trazer a segunda oportunidade para a sua casa e a sua família. Morto lá na terra do pecado de Moabe, os seus frutos que foram dados por Deus na terra do pão são jogados fora na terra de Moabe, pois os seus filhos Malom e Quilion também perecem, também morrem. Podemos julgá-los? Não. Porque quantas vezes fazemos a mesma coisa? Abandonamos a terra do pão quando as dificuldades vêm e corremos-nos para o mundo em direção ao Egito, Moabe, Babilônia, ou seja, qual for o abrigo que nós achamos, como Abraão fez e Isaac fez. E quando nós não aguentamos mais, é aí que nós dobramos os nossos joelhos e lembramos o que nós podemos fazer. E isso é escrito na parábola em que Jesus conta do filho gastador pródigo, que saiu de casa e gastou todos os seus bens, mas este filho ainda conseguiu voltar para casa. E você que está me escutando nessa hora, talvez você esteja pronto para fazer isto, pronto para abandonar, pronto para ir embora. Cuidado, talvez não haja oportunidade de retornar para casa. O problema não é a ida, meu irmão, o problema é a volta. O problema de Sansão não foi a ida, foi a volta. Na ida ele matou leões, na ida ele inventou, na ida ele ganhou, na ida ele fez e aconteceu, mas na volta ele caiu, pecou e morreu. A ida de Davi para as guerras era maravilhosa, mas o retorno para casa lhe destruiu. Ele caiu com Batseba. O problema não está na ida, irmão. O jovem profeta foi, entregou a mensagem, o altar rachou, cumpriu-se a palavra, mas na volta ele sentou, comeu, junto com os ímpios. O leão veio e lhe matou. A questão não é ir, a questão é voltar. Então não saia da presença do Senhor. Então Malom, Quilion, Ruth representam ali uma humanidade. Alguns certos, outros errados. Veja, o povo de Deus, o povo hebreu, o povo do Senhor, desviou-se e foi-se embora. Alguns morreram, outros foram para o cativeiro, outros foram destruídos. O povo de Deus foi destruído por lhe faltar e rejeitar o conhecimento. Oséias disse isso 2 vezes. Mas em contrapartida tem um povo que estava no pecado em Moabe. E este povo soube que havia um Deus que visitou Israel. E ele teve conhecimento através de uma hebreia,
de Noemi. Noemi é quem conta toda a história, a Ruth, de como é a terra do pão. Impregnado por aquela palavra, quando tudo dá errado na terra de Moabe, na terra do pecado, eles ficam sabendo que na terra de Deus, Deus visitou o seu povo, cumprindo a promessa de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Este povo agora são salvos dos malefícios das perdas do pão. Clamaram a Deus e agradeceram por ter sido benevolente e piedoso. De volta para casa agora, Noemi já não pode mais ser chamada de doce, mas ela se chama amarga, Mara, porque o Senhor foi pesado para ela, porque a mão do Senhor endureceu sobre ela, mas nas mãos duras do Senhor sobre a hebreia vem rastando para casa uma moabita, pecadora, de uma terra infiel, que acaba de conhecer o Deus que visita o seu povo, que faz milagres, que faz prodígios, que faz maravilhas. Ainda tem aquelas virgens imprudentes, órfã, que não aceita vir para casa, mas prefere ficar na terra do pecado, na terra moabita. E ela beija, abraça, mas retorna, porque o beijo e o abraço não quer dizer nada sem a gratidão. E ela retorna para casa, volta para os seus pais, volta para a sua vida. E Ruth agora tem a oportunidade de ser diferente. Quando ela chega em casa, Deus já tinha providenciado o pão para ela comer, o lugar para ela dormir, o espaço para ela trabalhar, o sustento para a sua família, e Deus já estava preparando o casamento. E este casamento aqui representado aqui por Boaz, como o Cristo, o Deus Todo-Poderoso, aquele remidor, aquele que pegou o homem da terra do pecado, de Moabe, e resgatou ele, enxertou ele na videira verdadeira. Veja, Ruth não era hebreia, mas através de Noemi, ela fez um laço com o hebreu. Ela fez um laço com a família de Elimeleque. Então ela entra agora na sua genealogia, entra no seu testamento. E quando Ruth vai embora, ela tem que abandonar as terras por causa das dívidas, por causa da fome. Ela não tem mais direito de nada daquilo quando Noemi vai embora. Quando Mara retorna, não retorna mais como Noemi, retorna como Mara, com as dívidas do seu pai, do seu esposo, dos seus filhos, com todas aquelas dívidas. Ela precisa de alguém que lhe perdoe a dívida, que lhe dê um casamento, que pague a dívida, que lhe sustente e que lhe restitua tudo o que ela perdeu. Então, quando ela olha para Boaz, ela vê a figura do Cristo. O Cristo que vai receber duas pessoas. Uma pessoa que já é de casa, representando Israel, e uma pessoa que é de fora, representando os gentios. Aqui está a figura de Cristo que o autor da lição está colocando aqui à frente de vocês. Eu estou dando esse rodeio para explicar para vocês a figura de Cristo aqui. Não é só um casamento. Tudo isto é a figura de Cristo. E quando ela se aproxima de Boaz, instruído pela mãe israelita, pela mãe hebreia, que agora tem ela como filha. É assim que se deve fazer, mostrando a lei de Deus.
Então, Noemi aqui representa a lei de Deus, representa a palavra de Deus, a que dá instrução ao gentio como ele pode ser enxertado na videira verdadeira. Oh, glória a Jesus! Que maravilha, meu irmão! Como a palavra de Deus é tremenda! Que coisa maravilhosa! Como é que você ainda consegue perder a escola dominical? Com certeza seus professores vão lhe explicar isso aqui. Ou pelo menos eu acho que devam explicar isso aqui. Isso deve ser explicado desta forma que eu estou dizendo, ou ainda mais completa, que o tempo não dá aqui para fazer. Mas veja bem, para a gente encerrar a lição de hoje. Ali começa agora os passos. Ela precisa fazer amizade com o seu remidor. Ela precisa conhecer o seu remidor, como você e eu precisamos conhecer Cristo. Ruth deveria conhecer primeiro a palavra de Deus, os costumes do reino, a forma do casamento e de que forma poderia convencê-lo a poder pagar a sua dívida. Aqui, tudo o que parte da ideia, parte do pensamento da Mara, da amarga, da lei que é dura, que é amarga. A lei que coloca todos debaixo do pecado. A lei que ensina, mas que mostra que todos estão devendo. A partir do momento que ela tem consciência da lei, que Noemi lhe explica a lei, ela agora fica totalmente dependente de Boaz. Tudo que ele fizer agora, nenhum mérito ela tem. Então ele aceita, primeiro, comprar a dívida. De quem era a dívida? Eram delas duas. Porque quando ela aceitou a lei, ela aceitou a dívida. Quando ela aceitou participar da família e voltar para casa, ela aceitou o Deus, aceitou as leis, aceitou as normas, aceitou o mandamento e aceitou a dívida que havia contra ela. Mas quando ela olha para Boaz, ela vê a única pessoa que pode rasgar a cédula que havia contra ela, que pode rasgar a dívida impagável que elas duas estavam devendo. Não foi elas que causaram a queda, tanto quanto não fomos nós que causamos. Foi Adão, foi Eva, mas por tabela e por sangue nós herdamos essa dívida pecaminosa. Mas Cristo, o nosso Cristo, o Boaz da história, nos recebe com os pés descalços. Os pés falam das feridas. Os pés falam da obra. Os pés na preparação do evangelho da paz. Os pés falam sobre o novo nascimento, a nova e eterna aliança, pautada por Mateus, Marcos, Lucas e João nos seus evangelhos, no novo nascimento, testamento no sangue de Cristo, pois pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não podia começar pela cabeça de Boaz, não podia começar pelas mãos de Boaz. É a lei do Levítico, tem que começar pelos pés, pela jornada, pelo que já foi construído, pelo que já foi feito. Na ressurreição de Cristo, Jesus aparece para os discípulos ressurreto, e o que se encontra na tumba, naquele lugar frio e escuro, são os lenços enrolados, os panos enrolados, a cabeça e os pés. O anjo sentado à cabeça e outro aos pés, justamente porque o pensamento do plano da salvação, destinado aqui pelo autor como processo, o plano da salvação, arquitetado por Deus na sua mente, é o lenço que foi enrolado na cabeça, o pano que foi enrolado no chão, em cima daquela tumba, para mostrar ao servo que ele não deveria tirar a mesa, porque Cristo iria e voltaria. Mas a mensagem principal não está no lenço enrolado, nem no pano na cabeça. A mensagem principal está nos pés, porque são os pés de Cristo, porque pelas suas feridas nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Boaz aqui agora,
ele chama as suas testemunhas, coloca na frente da praça como 10 testemunhas, um número redondo, mesmo o número das 10 virgens. Decisão, pensamento, mudança, transformação. E ele opta por colocar o algoz, o inimigo, entre aspas, aquele que deveria remir. Aquele que deveria remir seria Israel. Israel deveria aceitar o Cristo. Israel deveria aceitar a redenção. Israel deveria aceitar o Senhor Jesus como autor, consumador da fé e salvador do mundo. Mas Israel rejeitou, assim como o seu parente também rejeita. O seu parente achou a dívida muito grande. O seu parente achou por bem não fazer isto. O seu parente achou que não devia dar continuidade a uma linhagem que não era dele. O seu parente não quis aceitar o sacrifício da lei, as duras penas, as dores. Não, queria facilidade. Então, por tabela, caiu sobre nós a responsabilidade de aceitar o Cristo, o remidor, como Salvador. E já que Israel não quis, pois todo aquele que aceitou, deu-lhes o poder de ser chamado filho de Deus. E olha nós aqui hoje. Graças a Deus que Israel rejeitou o Cristo, porque hoje nós fomos enxertados na videira. Graças a Deus por providência divina. Felizmente, Boaz, quando vai saindo de casa, vai passando o seu algoz. E é nesta hora em que ele lhe chama para fazer o negócio. O negócio que Cristo fez na cruz do Calvário. Para mim e para você. Para nos redimir de todo o pecado. Pois no erro de Israel de não aceitar Jesus, nós estamos aqui salvos para a glória de Deus. No erro daquele homem de não querer casar com Ruth, para não dar seguimento à linhagem de Elimeleque, ele não entrou na linhagem do Cristo. Mas este homem, aleluia, glória a Deus, Boaz vai gerar Obed. Obed vai gerar Jessé. Jessé vai gerar Davi. Davi vai gerar José, que venha a ser marido de Maria, da mesma tribo, e que vai nascer o Cristo, o Todo-Poderoso. Então, essas são algumas figuras do reino de Deus, do reino de Cristo. Tá certo? E aqui eu fico com a conclusão para vocês na Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se inscreva neste canal, que eu tenho certeza que vai ser bênção. Estamos apenas começando, mas essa lição vai ser maravilhosa em nome de Jesus. Tá certo, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Até a próxima lição.